Você já imaginou unir o conceito da análise de fluxo com price action? Esta é uma estratégia validada por Stephanie Oliveira da Toro Investimentos. E na aula a seguir, você vai compreender, além do método operacional, uma forma de garantir um bom gerenciamento de risco. Mas antes de seguirmos, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Olá, trader! Meu nome é Stephanie Oliveira, eu sou Head de Análise de Trade aqui na Toro e eu quero apresentar para você o meu estilo operacional e as estratégias que eu uso na hora de fazer as minhas operações em Day Trade. Basicamente, eu opero Price Action, ou seja, eu utilizo a análise gráfica clássica com pouquíssimos indicadores. Mas eu também utilizo a análise de fluxo. Por quê? Na projeção gráfica, eu vou conseguir ter uma projeção do que aconteceu no futuro diante do que ocorreu no passado. Enquanto a análise de fluxo me mostra o que está acontecendo ali, naquele exato momento. Assim, eu consigo projetar as minhas operações, mas com uma consciência muito clara do que está acontecendo aqui e agora. Vem comigo para aprender a unir esses dois tipos de análise, a análise gráfica e a análise de fluxo. Então, bora lá, turma. Primeiro ponto de atenção para o meu estilo operacional. Eu opero a junção de price action com análise de fluxo. Só que as duas escolas eu utilizo pouquíssimos indicadores e poucas ferramentas. No gráfico, vocês podem observar que eu basicamente só uso volume financeiro e médias móveis. E quando eu estou falando de análise de fluxo, eu utilizo o Times in Trade na aba negócio, outro Times in Trade na aba de saldo, além do book de ofertas e do volume at price. Apenas essas 4 ferramentas para fluxo e no gráfico apenas médias e volume financeiro. Então agora eu vou mostrar para vocês uma operação para você buscar o início da reversão de uma tendência. Por que buscar o início da reversão da tendência é tão interessante? Primeiro, porque o seu stop ele fica mais barato e você consegue buscar um alvo melhor. Consequentemente, a sua relação risco-retorno ela é muito melhor para essa operação. Então, bora lá. Estou no gráfico do WDO-M23 e eu vou observar agora o início de uma reversão de tendência. Só que antes disso, pessoal, lá no começo do dia, eu gosto de marcar os pontos de suporte e resistência para eu já identificar possíveis regiões que o mercado vai ter dificuldade para evoluir. Então, eu já encontro um suporte próximo esse 4974. Encontro um próximo suporte lá na região do 4964, mais ou menos. Regiões de resistência. Eu consigo identificar uma resistência antiga, que é justamente o patamar do 4985, e uma outra resistência um pouco mais imediata no 5000. Então, bora lá. O mercado ele opera dentro de um viés principal de alta. A gente consegue observar a formação de topos e fundos em patamares cada vez mais altos. Então, isso mostra para mim um viés de alta. Não é uma tendência de alta tão clara, mas é um viés de alta. Então, o mercado ele vem e perde esse primeiro suporte que eu marquei aqui para vocês. Reparem, esse rompimento de suporte, ele não está acontecendo de uma maneira tão ágil. Então, o primeiro ponto de atenção que a gente precisa observar. Se o mercado está muito volátil, com dificuldade de romper determinadas regiões, é possível que no meio da minha operação eu preciso fazer uma parcial. Eu vou mostrar aqui para vocês. Já reparo que ele perde o suporte do 4985 que nós mostramos anteriormente, mas ele deixa sombra. E a existência dessa sombra, ela pode mostrar exatamente a defesa do mercado. Ou seja, o mercado ele quer perder esse patamar, mas a posição comprada, ela está tentando defender a continuidade dos preços. Mas é um ponto que chama a minha atenção. O mercado já rompeu esse suporte, está brigando. Então, quando eu for entrar numa operação de venda, eu só vou entrar abaixo do 4981, que foi onde ele deixou mínima, beleza? Bora lá. Ó, o mercado está voltando, está defendendo. Enquanto isso, vou posicionar minha ordem no 4981. 4981. Eu vou entrar com 2 contratos. E, Stephanie, por que o 4981? Porque foi o último patamar que o mercado ele negociou. O meu stop ele fica acima desse candle que rompeu a média, então estou falando de um stop de 10 pontos, e vamos aos alvos. Primeiro alvo que chama a minha atenção,
esse suporte, né, que eu comentei com vocês, que é o 4974. Foi a primeira região que o mercado defendeu, então eu quero que, se o mercado vier nessa região, para proteger parte dos meus ganhos. O meu segundo alvo vai ficar nesse suporte aqui mais longo, que é o do 4964. Então, essa é uma operação que eu tenho um stop de 10 pontos, a minha primeira parcial, que inclusive já foi até executada do 74, e um alvo final lá no 17. Repare que quando o mercado ele já executa a minha parcial, eu não vou imediatamente colocar o meu stop na entrada. Por quê, Stephanie? Lembra, o mercado está volátil. Olha a quantidade de formação de sombra. Se eu ajusto o meu stop para a entrada nesse momento, muito provavelmente o mercado vai buscar essa minha entrada. Então, eu vou colocar o meu stop aqui, ó. Basicamente do tamanho do primeiro ganho que eu tive, né? Eu consegui fazer 6 pontos na primeira parcial, eu vou colocar um stop de 5 pontos. Porque no pior dos casos, essa é uma operação que eu ganhei um ponto. E bora ver se o mercado vai conseguir levar esse 74. Olha como o mercado defende esse 74, pessoal. Olha só, defendeu 1, 2, 3 e tá tentando levar. Repare que o fluxo ele tá bem direcionado para a venda. As maiores ordens que entram, elas entram muito mais no fluxo vendedor. As ordens de compra são de defesa mesmo. Ó, o mercado defendendo na região do 69, entra um pouco de venda. Então, a gente consegue ver que o fluxo está bem direcionado para a venda, porém, com várias defesas na compra, o que dificulta o deslocamento para baixo do preço. Repare que essa operação ela já me deu 9 pontos. Eu não quero mais sair com prejuízo dessa operação. Então, eu vou ajustar o meu stop para mais ou menos 1 ponto, 2 pontos. Lembrando que eu já fiz uma parcial, né? A minha primeira parcial, ó, meu lucro já está garantido. Essa é uma operação, ó, que pelo menos 8 pontos eu tenho. Bora lá. Mercado defendendo esse 7,4, ó, entrou um pouco de compra, o BS. O BS foi o principal defensor dessa posição. E aí, olha lá na aba de saldo, olha que curioso. O BS é o maior vendido do dia. E o BS entrando com ordem na ponta comprada. Tem que ter atenção para ver se não é o BS desfazendo posição. E o mercado está defendendo. Lembrando que o maior vendido do dia é o BS, o segundo maior vendido desse dia é Genial. Na ponta oposta, maior comprado do dia, BTG, o segundo Itaú. Atenção, esses players que estão mais posicionados. Essa é uma operação que já está me pagando 12 pontos, eu posso defender essa operação, ó, e eu vou usando como parâmetro justamente esses patamares de suporte e resistência que eu marco lá no começo do meu dia. Ó, e o mercado está defendendo. De novo, fluxo bem vendedor. Quando você olha para o Times in Trade, você pode ver que, majoritariamente, as ordens maiores que são marcadas são na ponta vendida. Ó, o BS estava com quase 10 mil contratos na ponta vendida, ele reduziu para 9, ou seja, realmente ele encerrou parte das suas posições. E o mercado está defendendo bastante esse 67. O meu stop aqui, ó, ou eu saio com 6 pontos de gain, ou com 17 de gain. Então, com prejuízo, eu não saio mais dessa operação. Stephanie, eu posso ir descendo a minha saída? Pode, você pode ir defendendo. Ó, vou defender ali agora, ó, 9 pontos. Tá bem próximo ao meu alvo, ó. O mercado já tá pagando 15 pontos. Fluxo tá bem direcionado para a venda, porém com muita formação de sombra. Então, tem gente defendendo a posição. Ó, o BS, lembra o BS que era o maior vendido, estava com 10 mil posicionado, caiu para 9 mil, ó, ele volta a ser o maior vendido com mais de 11 mil contratos. Então, o BS volta a se posicionar na ponta vendida. Aliás, aumentar a mão, né, na posição vendida. Ó, olha aqui, ó, o BS sem contratos. BTG aqui agora com 167, lembrando que o meu Times in Trade, ele tá filtrado. Ó, o mercado já me paga 15 pontos. E olha como ele forma muita sombra. Essa formação de sombra é a defesa do mercado. Então, ou eu saio com 9 pontos de gain ou com 17. Lembrando que eu já fiz uma parcial com um contrato. Pelo menos 12 pontos eu saio dessa operação. Mercado defendendo. Quero buscar 17 pontos nessa operação. Se ele buscar o 4972, ele me tira, ó.
me tirou a operação. Ficou muito próximo ao nosso alvo, ela fez mínima lá no 65, o nosso alvo era no 64, mas essa é uma operação que não dava mais para sair com prejuízo de jeito nenhum. Então, olha só, o mercado volta para o 74 e volta a defender. Então, essa é uma operação que eu queria mostrar para vocês, esse posicionamento mais tático, usando a análise técnica, mas também a análise de fluxo, para você identificar os pontos de entrada, a manutenção do trade e, principalmente, para você conseguir ter uma boa relação risco versus retorno, né? Afinal de contas, o trader ele precisa ser vencedor, colocar mais dinheiro no bolso do que perder. Essa é uma estratégia para você começar a fazer operações na ponta, buscando reversão dos preços, mas também usando tanto a análise de fluxo quanto a análise gráfica, você consegue utilizar para qualquer setup gráfico, seja continuidade, reversão, enfim. Todos esses parâmetros. Quero deixar uma dica para você. Sabe esses patamares de suporte e resistência que eu marco no começo do dia, que são super importantes para guiar a nossa movimentação de preço? Se você ainda não tiver familiaridade com o gráfico e não conseguir identificar essas regiões de suporte e resistência, o Profit tem uma ferramenta, aliás, um indicador que chama detector de topos e fundos. Olha que legal. Se você inserir ele no seu gráfico, você consegue mudar a configuração e ele mesmo já marca esses patamares para você. Olha só, eu incluí, ele apareceu aqui no meu gráfico traçado. Se eu der um clique duplo, eu posso mudar ali, ó, mandar desenhar rótulo, mudar a aparência dele, mudar a espessura da linha. E aí ele já facilita a minha vida, ele já marca esses topos e fundos. Anotada mais essa dica, pessoal? Ótimos negócios e até a próxima!